Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Crypto Pickers. Aí o final de semana que praticamente não foi final de semana, né? Ficamos aí o final de semana inteiro de plantão, né, para falar um pouquinho sobre o colapso, né, do Silicon Valley Bank, né? Também ali as questões do JPEG, né, do USDC, principalmente perdendo a paridade, né, de 1 para 1 com o dólar. Então foi um final de semana de bastante estudo, trabalho, exatamente. Mas já queria desejar aí uma ótima semana para vocês, como sempre, a gente começando aqui a segunda-feira com o Crypto Pickers, né? Queria desejar aí um bom dia aí pro Wayne, pro BMX, pro Iago, que falou que pensei que teríamos o Crypto Pickers de Chainlink, foi o que a gente falou na sexta-feira, né, durante o Casual, só que dado tudo que aconteceu, a gente decidiu, né, falou, Chainlink talvez não seja tão urgente, assim, né, pra gente se posicionar como é o colapso do Silicon Valley Bank, então a gente jogou Chainlink pra semana que vem, tá, Iago? E hoje a gente vai trazer tudo o que aconteceu, né, e que a gente tem para trazer para vocês do colapso do banco Silicon Valley. Então, o que a gente quer dizer com isso? O que a gente quer trazer hoje? Análise de tudo que aconteceu, agora que a maré está se acalmando novamente, né? O que aconteceu com o banco, fazer um resumão aqui para vocês, né? Uma análise completa e principalmente como que isso afeta os nossos investimentos ali em cripto. Então, pessoal, um bom dia a todos, né? Bom dia, Bills. Bom dia, o que Daniel. temos para falar hoje, então, sobre o colapso do Silicon Valley Bank, hein? Cara, bastante coisa, hein? Bastante coisa. Foi um final de semana bem corrido, mas basicamente o que a gente está vendo é posso dizer assim, é um primórdio do que pode vir a ser uma crise um pouquinho maior lá nos Estados Unidos, um pouquinho não, né? Bem maior lá nos Estados Unidos, por isso que o Fed agiu muito rápido na situação, tá? Todos os órgãos monetários americanos agindo muito rápido, tanto o Tesouro quanto o Fed agindo e criando medidas para resgatar o Silicon Valley Bank. Tá? Logo em seguida, igual o Cria comentou aí, logo em seguida a gente teve o fechamento, não foi a quebra, né? Foi o fechamento de forma forçada do Signature Bank, que também é um banco mais voltado para tecnologia e cripto. Tá? E vamos lembrar também que semana passada a gente teve também o fechamento do Silvergate. Então, basicamente, a gente teve 3 bancos americanos sendo fechados aí. No caso do Silicon Valley Bank foi muito mais um processo de quase falência, quase entrar em falência, e os órgãos americanos eles agiram antes, beleza? E é muito um movimento do governo americano tentando evitar uma crise sistêmica no mercado, principalmente no mercado bancário, porque a gente sabe que o que o fechamento de um banco pode causar, tanto para quem é cliente depositor ali dentro daquele banco, quanto para quem é tomador de crédito. Então, pode se espalhar como uma crise no mercado de crédito nos Estados Unidos e pode bater em outros bancos. Então, o medo agora é você ter uma crise bancária generalizada nos Estados Unidos, com esse processo que a gente está tendo de aumento de taxa de juros. Isso vinha a causar uma recessão e afetar o mercado de forma muito mais forte. Tá? Então, basicamente, esse é o background da situação. Como eu disse, são bancos, são instituições que eram voltadas para o mercado de cripto. Então, o que eu acho que cabe a gente discutir aqui hoje, de uma forma meio apanhado? Entender por que a gente está nessa situação, dar um passo atrás, entender um pouco do background, de como que a gente chegou nessa situação que a gente está hoje, beleza? Tentar entender, porque é preciso ter umidade intelectual. Não dá para virar aqui, igual eu vi um monte de gente falando no Twitter lá, vestir o jaleco do especialista em bancos dos Estados Unidos e vir aqui abrir uma live de falar como se eu fosse especialista em bancos nos Estados Unidos. Não sou. O que a gente faz é pegar informações de pessoas muito qualificadas e que estudam isso e tentar entender os sinais que o mercado está dando sobre a probabilidade de fazer uma coisa ou a probabilidade de fazer outra. Beleza. Cara, muito bom. E o Daniel já dá um gancho bom aqui pra gente começar. Ele pergunta, Bills, essa quebra tem a ver com aquele exemplo da pescaria com dinamite que você deu? Perfeito. Né? Então, assim, cara, vamos tentar dar um passo atrás. O que está originando esse cenário inteiro que a gente está vendo, né? E se realmente está... o CryptoCria aqui, por exemplo, fala que não acha que é coincidência 3 bancos pró-cripto, né? Será que o governo americano está querendo isolar o mercado de cripto dos bancos? Então, assim, vamos tentar entender realmente o que está acontecendo, o que está começando, né? O que começou todo esse movimento, tá? Sobre essa questão de serem bancos pró-cripto, o próprio CZ da Binance, ele fez um comentário no Twitter dele falando que ele vê um lobby do mercado do governo americano tentando quebrar as instituições, fechar as instituições pró-cripto para isolar o mercado de cripto.
Sendo bem sincero, essa é uma possibilidade, mas eu acredito que a maior das preocupações aqui, no momento, o governo americano está muito preocupado em isolar o mercado de cripto. Acho que ele está preocupado em isolar uma crise e começar fazendo isso, fechando e garantindo a segurança das pontas mais fracas do dominó, né? Das pontas mais fracas do que pode vir a se alastrar, do que pode vir a ser um contágio um pouquinho maior. Por isso que ele atuou. O Silicon Valley Bank, ele não era um banco de cripto, tá? Ele era um banco de startups e tecnologia, voltado para o Vale do Silício. Uma parte da operação deles e atendiam empresas de cripto, mas era uma parte pequena, era um banco de tecnologia. E o mercado de tecnologia de startups como um todo foi um mercado que cresceu de forma desorganizada durante a pandemia, esses últimos anos de liquidez abundante, e na hora que a crise bateu, na hora que teve um aumento de taxa de juros, uma redução na economia, o mercado de ações de crescimento, de empresas de crescimento, startups, como um todo acabou crescendo. Então, essa ação em torno do Silicon Valley Bank foi muito mais, olha, eu entendo uma fragilidade nesse setor específico que esse banco está exposto, vou fechar esse cara. Não vejo como um movimento coordenado, ou um lobby, ou uma teoria da conspiração, como algumas pessoas do mercado de cripto estão vendendo, de que é um ataque contra a cripto, entendeu? Acho que cripto, ele tá no meio do turbilhão ali, no sentido de você tentar, vou dizer assim, parar uma crise, né? Conter uma crise que pode ser um pouquinho maior. Eu joguei um gráfico aí na tela, Danilão, você já botou aí? Boa, sim, maneiro, sim. Obrigado. Basicamente, esse gráfico, ele é esse passo atrás, a gente tentar entender um pouquinho onde a gente está no momento, se a gente pode ter uma crise muito maior ao que está por vir, tá? Esse gráfico, ele pega, basicamente, o rendimento que você tem com a renda fixa americana e com a bolsa, bem a grosso modo, tá? Quanto que você ganha na bolsa americana e quanto você ganha na renda fixa, descontando da inflação. Beleza? Ficou claro? Ótimo. E aí, basicamente, a gente está vendo aqui que desde muito tempo, e eu posso dizer desde os anos 2000, que foi quando a gente teve uma crise muito grande, depois teve uma injeção de liquidez na economia, principalmente depois da crise de 2008. Mas a gente pode ver que a partir dos anos 2000, nas últimas 2 décadas, a linha azul, ela está muito mais abaixo do que as outras linhas, principalmente a linha azul clara. As 3 são azuis, né? Eu falei azul. Então, a azul média, que é a azul bebê aqui, ela está muito abaixo, e a azul escura, ela está muito acima. O que significa? Significa que nos últimos 20 anos a gente teve um rendimento muito maior em bolsa, muito maior em ativos de risco do que a gente teve em renda fixa americana. Certo? Só que agora essa curva ela está se cruzando. É a primeira vez em mais de 20 anos, na verdade, desde os anos 2000, que o rendimento da renda fixa é maior do que o rendimento da renda variável. Então, o investidor está menos propenso a tomar risco. E a gente está nas menores taxas de juros, na verdade, nós estávamos nas menores taxas de juros dos últimos 5.000 anos, no momento em que a gente estava com uma taxa de juros em zero. O que isso significa? Basicamente, pegando um pouquinho de background do que aconteceu nos últimos 10 anos para cá, a gente teve uma crise nos Estados Unidos em 2008 e, para fomentar o crescimento da economia subsequente à crise, o governo americano ele injetou dinheiro na economia. Então, foi 10 anos seguidos de injeção de capital, desde 2009 até 2019. Quando a gente começou a ver sintomas de que teríamos uma recessão, que teríamos uma crise econômica, que isso já começou a aparecer em 2019, eu lembro que eu estava trabalhando no mercado de ações em 2019, e muito se discutia sobre, cara, a gente é a primeira vez que a gente tem uma década seguida de bull market na Bolsa Americana, uma década seguida de 10 anos seguidos com a Bolsa subindo. E aí tudo começou a indicar que em 2020 a Bolsa ia cair. Aí todo mundo falou, olha, a economia americana finalmente vai entrar na retração econômica dela. Isso em 2019. É porque é um ciclo natural, né? É um ciclo natural. Ciclos de mercado são feitos desse jeito. Todo mercado anda de ciclo. A gente estava em um dos maiores ciclos de alta da história tanto da Bolsa quanto da economia americana, em termos de crescimento de PIB também. E aí, em 2020, veio a pandemia. Isso foi pré-pandemia, não existia a ideia de pandemia. Aí, quando veio a pandemia, aí basicamente a história foi, beleza, aconteceu o que precisava para realmente a economia americana entrar em recessão. Só que não entrou. A gente teve uma queda, uma contração muito grande de PIB ao longo de 2020, por causa do lockdown. Não tinha como a gente não ter uma retração de PIB em 2020, mas em 2021 a gente já viu o crescimento. 2022 a gente já viu o crescimento de novo também. Por quê? Porque por novas injeções de dinheiro na economia, por mais impressão de dinheiro, por mais entrada de liquidez, ou seja, o governo americano falando, olha, eu quero manter as pessoas com dinheiro, eu quero manter as empresas com dinheiro para a economia continuar se movimentando. Então foi basicamente esse o movimento que a gente fez. Só que pela lei natural das coisas, quando você injeta dinheiro na economia, você dá estímulos para a inflação, correto? Então a gente começou a ver uma alta da inflação.
no momento em que parecia que a economia, as coisas já estavam ajeitadas pós-pandemia, o governo americano falou, olha, agora eu vou fazer o ciclo contrário. Eu vou fazer o ciclo de retração monetária, ou seja, tirar dinheiro da economia, porque o mandato do Fed, o que o Fed precisa fazer como instituição, qual que é o mandato dele, né? Qual que é o objetivo dele? São dois. O primeiro é estabilidade econômica, o segundo é controle de preços. Não é, cara, eu quero fazer a economia americana crescer. É estabilidade e controle de preços. Esses são os dois mandatos do Fed. Então, o principal pro Fed é não ter inflação. E tanto é que você ouve o Powell falando no Senado americano, que foi o que ele falou na terça-feira passada, ele falou, olha, a gente vai usar todas as ferramentas possíveis para conter a alta de preços. Então, basicamente, esse é o mandato principal do Fed. E é realmente o que as autoridades monetárias lá dos Estados Unidos estão fazendo ao longo desses últimos 2 anos. Desses últimos 12 meses, mais especificamente. Esse processo de contração monetária. Qual que é o problema desse processo de contração monetária? Quando você começa a tirar dinheiro da economia, empresas que precisam muito de dinheiro, que não têm uma estrutura de capital tão segura, elas começam a sofrer. E elas vão sofrendo, elas começam a sofrer por falta de capital, aí elas vão pedir empréstimo. Como você subiu a taxa de juros, o empréstimo está mais caro, elas se endividam, mas a economia ela começou a reduzir de tamanho, porque você está tirando liquidez, as pessoas estão menos dispostas a comprar, a empresa não consegue vender seu produto, não consegue pagar o empréstimo, aí a gente tem várias empresas quebrando, depois uma crise de crédito e por aí vai. E se tem um banco especializado em dar dinheiro para empresas que dependem muito de dinheiro e que não possuem uma estrutura de capital tão estruturada, tão robusta, esse banco também é o banco que vai dar crédito para essas empresas e quando elas quebrarem, elas vão deixar de pagar esses bancos. E esse banco vai quebrar. É basicamente o background do que aconteceu, né, com a quebra do Silicon Valley Bank e com o que a gente está vendo com mercados de risco em 2022 e agora em 2023. Dito isso, vou entrar na dúvida do Daniel de por que uma alta da taxa de juros pode ser comparada como pescar com dinamite. Já pescou com dinamite, Daniel? Não, nunca pesquei com dinamite. Eu também não, cara. Eu nunca pesquei, na verdade. Eu não sou um cara muito da pesca. Da roça. Da roça até que eu sou, mas da pesca não é comigo não, eu acho muito chato, velho. Não, mas ó, antes da gente falar da pescaria, vamos deixar o like aí, pessoal. Ó, estamos batendo 200 pessoas aqui, ajuda muito aí a gente já distribuir muito esse conteúdo aqui que é tão importante o pessoal começar a semana bem informado. Se a gente ensina alguma coisa pra você, deixa o like que é de graça. Boa. Como é que faz pra pescar com dinamite, mano? Bom, basicamente, cara, se você não tem paciência pra ficar lá com a vara esperando o peixe aparecer e você pescar o peixe, o que você pode fazer é acender uma dinamite e jogar uma dinamite no lago, beleza? Como que funciona essa pesca com dinamite? Pelo que me contaram, eu nunca pesquei com dinamite. Você joga uma dinamite no lago e ela explode lá embaixo, né? Ela vai caindo e ela explode lá embaixo. Só que na hora que ela explode, ela vai matar um monte de peixe, só que você não vê o peixe morto. O peixe ele tava lá embaixo, ele começa a subir aos pouquinhos, boiando. E aí você fica lá embaixo com um monte de peixe morrendo aos poucos e começando a boiar, mas sem emergir para a superfície. Aí você fica olhando lá e fala, cara, não deu resultado. A minha pesca com dinamite. Aí você joga uma dinamite nova. Você joga outra, e você joga outra, e você joga outra. E você vai explodindo aos poucos. E você vai matando aquele lago aos poucos. Só que você não vê que você está matando aquele lago aos poucos. Porque os peixes... Qual é, pô? Calma aí, ô Loribão. E você vai matando os peixes aos poucos. Você vai matando aquele lago aos poucos, só que você não está vendo o resultado, porque o resultado demora para aparecer. Os peixes estão mortos, subindo a superfície aos poucos. Só que chega uma hora que você jogou tanta dinamite que você mata uma baleia. E como a baleia é mais densa, ela sobe para a superfície mais rápido. Na hora que ela sobe sozinha. Você vê uma baleia morta gigantesca e aí todos os peixes menores começam a subir e sobem junto com ela. Tá? Por que essa analogia é feita em comparação com um processo de alta de juros e um processo de contração monetária que o Fed está fazendo? Tá? Pelo seguinte, o efeito da alta de juros na economia é um efeito tardio, que demora um pouco mais de 6 meses. Tá. É o que diz as teorias monetárias. Não fiz a conta, beleza? Mas basicamente todos os economistas, todos os especialistas no assunto falam, olha, um processo de alta de juros eles demora 6, 8, 9 meses para começar a trazer o resultado na economia. E você vai subindo a taxa de juros aos poucos, você vai matando aquelas empresas que precisavam muito de capital e que estavam muito endividadas, que tinham uma estrutura muito frágil, que não tinham uma estrutura de capital muito boa e que elas precisavam sempre estar vendendo porque elas não tinham fôlego. Você vai matando assim, essas empresas aos poucos. Só que você não vai vendo isso aparecer.
porque são empresas pequenas que vão morrendo aos pouquinhos, Sim. tá? E elas estão só num estágio ali de latência pré-morte, muitas vezes essas falências elas não subiram à superfície. Só que chega uma hora que esse nível de contágio ele chega numa baleia. E no momento em que uma baleia sobe à superfície, é o momento que você viu que o seu processo deu certo, que a pescaria deu certo. Porra, agora apareceu a baleia. Só que quando você vê que a baleia aparecem todos os peixes mortos também. Sim. Então, basicamente, o pessoal compara o subir taxa de juros, tirar dinheiro da economia com pescaria de baleia, no sentido de que, na hora que alguma coisa grande quebra, é a hora que você vê que deu certo. É a hora E daí que você vê que pode tá funcionando. começar a parar de jogar dinamite no... Exato. Você consegue parar de basicamente explodir aquele lago ou jogar aumento de taxa de juros, contração monetária, beleza? Muito tem se falado sobre o Silicon Valley Bank ser essa baleia, né? Ser esse primeiro que quebrou. Vamos lembrar que não é um banco pequeno, tá? É o 18º banco em número de capital nos Estados Unidos e a segunda maior falência desde o Lehman Brothers. Então, não é nem um pouco pequeno esse efeito, tá? E muito se fala sobre ele ser o primeiro grande que quebrou, e ele vir desencadear ou outras baleias novas morrerem, ou, de fato, uma recessão econômica, o Fed pode parar de subir taxas de juros e tudo mais. Vamos tentar entender, pelo que vem se mostrando e que todo mundo está falando, quais são os cenários no momento. O cenário de que se a gente está na beira de uma recessão econômica e se é uma primeira baleia a morrer ou se terão outras. Tá? Sobre a questão de estar na beira de uma recessão econômica, tudo indica que sim, em termos de indicadores. Existem vários indicadores econômicos que muitos gestores, muitos analistas, muitos economistas acompanham e todos eles indicam de que existe uma probabilidade alta da gente ter uma recessão econômica. Tá? Inversão da curva de juros, por exemplo, quando a curva de juros mais curta nos Estados Unidos, as dívidas mais curtas estão cobrando mais do que as dívidas mais longas, mostra, por exemplo, que os investidores estão menos dispostos a emprestar dinheiro para o governo americano no curto prazo, que o curto prazo é mais arriscado, ou seja, eles estão prevendo uma crise, eles estão prevendo uma recessão no curto prazo. Certo? E a gente teve essa inversão de curva de juros, tá? Inversão, basicamente, ela começou a cair muito, ou seja, as curvas de juros, o juro de curto prazo muito alto. A gente teve isso e, normalmente, não teve nenhuma vez na história dos Estados Unidos em que a gente teve uma inversão de curva de juros muito alta e não teve uma recessão em seguida. Entendeu? Então, esse é um dos indicadores. E todos os outros indicadores de aquecimento da economia, de preços, indicam para que a gente tenha uma recessão. Mas isso porque a gente nunca teve uma inversão de taxa de juros sem uma recessão consequente, porque a inversão de taxa de juros faz com que haja uma recessão, ou é um adiantamento de todo mundo? Todo mundo tá prevendo que por outros motivos vai haver uma recessão, então já vou precificar isso agora. É um adiantamento, tá? Mas ao mesmo tempo é algo que reforça a recessão, porque se você está na beira de uma recessão, empresas precisam de dinheiro no curto prazo. E se os juros de curto prazo está alto, elas vão se endividar de forma muito cara. Então elas vão ficar endividadas, pagando juros caros e vai ser pior para a economia. Então basicamente um ciclo, mas ele começa muito mais no antecipamento da deterioração da economia. Sim. Então, em questão da recessão, a gente está num cenário que a tudo indica que é um cenário pré-recessão. Tá? É algo que não dá para afirmar. Nada na ciência econômica é 0 ou 1, se você trabalha com probabilidades. Quando você faz uma lista de indicadores e olha para todos, a gente fala, beleza, estamos entrando provavelmente num processo de recessão na economia americana. O Loribão aqui, ele até pergunta, né, fala que até o momento, então, podemos dizer que parece que está dando certo o aumento de juros, né? Pois os sinais, mesmo que fracos, ainda estão positivos e estamos meio que na fase de quebradeira, né? E eu queria só destacar uma coisa, assim, quando você falou, a gente o Fed vai lá aumentando a taxa de juros e matando essas empresas e tudo mais. Mas não é algo maldoso, nem nada assim. É uma coisa que talvez ele não mate, ele filtre, né, melhora a economia, né? Claro, cara, perfeito. Eu acho que foi uma ótima pergunta. Eu queria justamente já engatar com a discussão de que se está dando certo ou não, né? Quais serão os próximos passos, beleza? Sim, só um detalhe aqui, o pessoal está perguntando o seguinte, não vai ter live de Chainlink. Felipe, a gente ia fazer live de Chainlink hoje, né? Mas dado todo o caráter mais urgente do colapso, tomada de decisão, de acordo com tudo que está acontecendo, desde o SDC até tudo que aconteceu
aconteceu no Silicon Valley Bank, a gente achou que era mais importante a gente trazer essa análise mais completa aqui agora, porque a gente não está vendo direito as pessoas fazendo análises grandes e bem fundamentadas sobre o que está acontecendo. A gente acha que isso vai trazer mais valor para vocês do que Chainlink imediatamente. Então a gente está jogando Chainlink para a semana que vem, tá? Então segunda que vem a gente já traz a análise aí para vocês. E a gente está falando hoje sobre o Silicon Valley Bank, inclusive, se vocês estão curtindo aí, deixem um like e podem mandando as perguntas que eu vou puxando aqui aos poucos, beleza? Perfeito, boa. Então, vamos engatar agora para a gente realmente ver como que está sendo esse processo de alta de juros e se a gente deve ter uma crise maior, um contágio maior daqui para frente, tá? Em termos de respostas da economia, a gente ainda vê uma economia muito aquecida nos Estados Unidos, tá? Para quem me acompanha no Twitter, eu faço os resumos semanais lá falando de perspectiva do mercado pela frente. O que todos os economistas, todos os dados mostram é que a gente continua ainda com uma economia muito aquecida. A gente continua com a inflação alta, a inflação não está caindo, a gente continua com todos os indicadores de emprego ainda altos, está começando a desaquecer, então parece que a gente está numa ponta da curva de inflexão. Tá? E é por isso que o mercado estava precificando novas altas de juros. E é por isso que o próprio Powell do Fed falou na terça-feira passada, quando ele foi falar no Senado americano, que o trabalho estava muito longe de estar finalizado, e que ele teria muito trabalho para continuar subindo juros e reduzindo a inflação, esfriando a inflação daqui para frente, entendeu? Então, basicamente, os resultados eles começaram a aparecer, mas o trabalho está longe de ter terminado, que o mercado no começo do ano estava precificando, né, que o Fed ia aumentar a taxa de juros e o trabalho ia terminar. O problema foi que agora a gente começa a ver que esse foi um processo que ele foi feito de forma muito rápida e que o impacto na economia ele vem sendo mais forte do que parecia até então. Ele veio principalmente via contágio dos bancos. Eu vou jogar um outro gráfico aqui na tela, Danilão. Beleza. Que eu acho que representa bastante isso que eu estou falando. Deixa eu achar. Achei. Boa. Representa bastante isso que eu estou falando. Esse gráfico aqui ele pode parecer um pouquinho confuso, tá? Mas basicamente esse gráfico ele mostra os ganhos ou perdas que você tem, que os bancos têm nos investimentos que eles fazem, vamos dizer assim, nas renda fixas que o banco tem comprado, beleza? Nos títulos de dívida que o banco tem comprado, seja público, seja corporativo, e o ganho ou perda não realizada. Então, basicamente, deixa eu tentar explicar o que isso significa, tá? Um banco, basicamente, como que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro arbitrando juros. Então, ele pega dinheiro emprestado muito barato numa ponta, empresta mais caro na outra ponta. E esse spread, ele fica com o lucro da operação, certo? No momento que você, por exemplo, deposita seu dinheiro no banco, seu dinheiro não fica parado no banco. O banco pega esse seu dinheiro e ele faz alguma operação financeira para rentabilizar esse dinheiro e também para ganhar em cima dos depósitos dos seus clientes. Nesse caso, ele está mostrando do capital dos bancos, do balanço dos bancos, o que o banco tem de capital, que ele tem comprado em título de renda fixa para se financiar, como o banco basicamente ele está ganhando juros de um lado e dando juros do outro lado, a gente tem que olhar a ponta de como que ele está ganhando juros. Nos títulos de dívida que esses caras eles têm comprados, quando você compra um título de dívida, ele tem um prazo, certo? Pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos. Se você compra ele e segura até o final do título, até o vencimento dele, você tem lá um rendimento determinado. Só que você pode negociar ele no mercado secundário, você pode vender ele antes, beleza? Só que, se você comprou um título de renda fixa que estava pagando, por exemplo, 1% ao ano, e no meio do caminho você vai vender ele e você vende ele com ele pagando 5% ao ano, você perdeu o dinheiro. Tá? Pela marcação a mercado, pela forma como o mercado de crédito funciona, você tem que vender esse título muito mais barato. Beleza? Porque em tese o risco dele aumentou. Você comprou um ativo pelo risco dele, e o risco dele era 1% ao ano, ou seja, era um risco baixo, e você vendeu ele com risco de 5% ao ano, um risco alto. Então você comprou um ativo melhor e está vendendo ele pior. Quando você compra algo melhor e vende pior, você perde dinheiro. Sim. Correto? Beleza. Quando você segura esse título no seu balanço e ele está valendo menos, o título de renda fixa era 1 e agora está valendo 5, e você não vendeu ele no meio desse caminho, é o chamado unrealized gains or losses. Basicamente, o ganho não realizado, ou perda não realizada. Eu estou perdendo dinheiro, só que eu não vendi. Só perde quem vende. É a sua posição atual, né? É a sua posição atual, tá. Exato. Só que olha o tamanho do rombo nos balanços dos bancos americanos. É como se todos eles tivessem, sei lá,
com um prejuízo ali, mas que eles ainda não venderam, mas está lá acumulado, né? Esperando que volte. E esse cenário de sair de 1% e ir para 5% foi basicamente o cenário que aconteceu nos últimos 2 anos para cá. O Silicon Valley Bank, por exemplo, ele recebeu muito depósito ao longo de 2020, 2021, 2022. Muito capital entrando no banco, porque ele financiava um setor que cresceu muito. Logo, ele teve que aportar esse capital. Ele comprou dívida. Ele comprou títulos de dívida. Só que esse título de dívida ele comprou a um juros 0/1%, saúde. Ele comprou um título de... Tá explodindo aí, mano? Ele comprou esse título de dívida de 0 a 1%, e agora esses títulos de dívida estão valendo 4, 5, 6%. Tá perdendo dinheiro. Só que no meio do caminho, os caras que depositavam no Silicon Valley Bank começaram a quebrar, ou pedir o dinheiro de volta. Então ele teve que realizar boa parte desse prejuízo. Entendi. E aí abriu um rombo de 2 bilhões de dólares no balanço deles, que foi no momento em que o rombo era tão grande, esse cara ia começar um contágio maior, liquidar o balanço dele, muito provavelmente quebrar as empresas que estavam relacionadas ao Silicon Valley Bank, empresas que eram startups. Imagina se todos os depositantes do Silicon Valley Bank, com o Silicon Valley Bank sofrendo um rombo maior de balanço e todos os depositantes perdendo dinheiro. A gente está falando de 50% das startups dos Estados Unidos. Esse dado é real, 50% das startups dos Estados Unidos tinham alguma exposição ao SVB. Tá? Então imagina se isso acontece, o tamanho do contágio, o nível de contágio que você tem no mercado de trabalho, o nível de contágio que você tem nas empresas, entendeu? Então o que o governo quis fazer foi, cara, vou fazer o seguinte, para a sua operação agora, a gente cobre o rombo, devolve o dinheiro para todo mundo e você para de funcionar. Porque isso não pode continuar existindo, entendeu? Só que o problema é que o rombo do Silicon Valley Bank era um rombo de 2 bilhões de dólares. O tamanho do rombo que está hoje nos bancos americanos é de 600 bilhões de dólares. Não o tamanho do rombo, mas o prejuízo acumulado que eles têm no balanço deles. Então esse dado é o mais preocupante agora e é por isso que o Fed está agindo de uma forma coordenada para tentar pausar esse buraco. Todos os bancos que ele olha e fala, esse banco tem um balanço frágil, esse banco pode sofrer um processo de liquidação grande e contaminar o mercado, eu vou lá e eu vou estopar esse cara. Antes que o problema apareça, antes que o incêndio apareça, eu já vou apagá-lo. Entendeu? E é isso que ele está tentando fazer. Como? Fazendo linhas de crédito, fazendo, cara, incentivos de liquidez só para esses bancos, tá? Na live de sábado... Para que eles tenham mais fôlego para aguentar esse mercado subir e aquele prejuízo, né, que a gente tinha mostrado ali, né, diminuir e não ter uma corrida aos bancos agora que eles estão no prejuízo, né? Bem a grosso modo, exatamente isso. Beleza? E me fizeram uma pergunta no sábado se o... Fizeram uma pergunta no sábado se eu imaginava que agora o Fed ia voltar a diminuir taxas de juros e injetar dinheiro na economia. E eu comentei que o que eu via que fazia mais sentido nesse momento seria que o Fed atuasse ainda combatendo a inflação, subindo taxas de juros, mas ainda agora num ritmo um pouco menor. Beleza? Porque basicamente ele já viu a baleia subindo, a baleia morta ali. Então ele pode voltar a subir taxas de juros, mas eu acredito que ele volte a fazer isso num ritmo menor. E ele use a liquidez que ele tem, ele usa as ferramentas que ele tem, a máquina de dinheiro que ele tem, colocando dinheiro em lugares específicos, apagando alguns incêndios específicos. Então, ó, um banco lá está quebrando, eu vou injetar dinheiro nesse banco. O outro banco está quebrando, eu vou injetar dinheiro nesse banco. É o famoso bailout que o mercado chama, né? O socorro do Fed aos bancos americanos. Então, se tem uma empresa muito importante para os Estados Unidos, para a economia americana, e ela vai quebrar, o governo americano vai lá e socorre essa empresa. O André está até perguntando, Danilo, mas a impressão de dinheiro descarrilhada não levaria a uma crise agravada no próximo ano? Né? Estariam a ir contra tudo que fizeram até agora. Perfeito, perfeito. Então, não existe nenhuma perspectiva do Fed ele injetar mais dinheiro na economia de forma descontrolada como foi em 2020 e 2021. Inclusive, uma crítica que todos os economistas têm muito grande em relação ao Fed, em relação às autoridades monetárias americanas, foi a forma como eles injetaram dinheiro na economia, que foi uma forma descontrolada. Sim. Não foi uma forma... Foram aqueles incentivos da época da pandemia, Exato, né? Aqueles paychecks lá que a população recebia e basicamente a população ela não tinha perdido... O cara não tinha perdido emprego, mas ele recebia um paycheck de $300 e ele pegava esses $300 e comprava tudo em Doge. Ia lá no Robinhood. Ia lá no Robinhood, E tem muito estudo mostrando como a maior base de usuários do Robinhood eram cidadãos que recebiam os paychecks, que recebiam os estímulos. Então, basicamente, o cara recebia o dinheiro do governo e ele ia fazer cassino online, né? Ia ficar tradando opçãozinha. A um grosso modo, né, para quem não está muito familiarizado, né, com esses paychecks e tudo mais, imagina que durante a pandemia eles montaram um esquema de um Bolsa
Bolsa Família, digamos assim, mas eles não faziam uma seleção muito, muito bem feita, assim, né? Aqui também não foi feito, né? Então, mas assim, cara, basicamente durante a pandemia começaram a distribuir dinheiro para todo mundo que estava precisando, mas nem todo mundo estava precisando, porque o pessoal não tinha perdido necessariamente o emprego, então o cara ganhava um dinheiro a mais. O que eles começaram a fazer, né, com esse dinheiro a mais? Começaram a tentar investir em ativos que tinham um grande potencial de ganho, mas muitas vezes não tinham fundamentos nenhum, né? Como, né, Doge, Shiba, ou, né, numa empresa chamada Robinhood, né, que é uma empresa de investimentos lá no mercado norte-americano, mas que funciona numa ótica bem parecida com um cassininho, né? Então, exato. Para as pessoas que nunca investiram e receberam lá dinheiro, também, né? Tem exatamente. muito cripto, né, na Robinhood, né? Exatamente. Então, assim, isso é um dos grandes perigos, assim, que a gente vê e das críticas que o Fed recebeu. Eu achei interessante uma vez que a gente estava conversando, e você estava me explicando um pouquinho disso que estava funcionando, né? E que normalmente você tem um dilema, né? Ou você pode controlar a inflação, né, a custo de uma recessão, né? Ou então você pode salvar a recessão, mas também você paga com uma inflação descarrilhada. O que o Fed normalmente opta e por quê? Tá, beleza. Cara, é muito difícil, porque não tem uma regrinha de bolso, né? Basicamente. Não tem uma regrinha se acontecer tal coisa, o Fed faz tal coisa, se acontecer outra coisa, o Fed faz outra coisa, tá? Mas basicamente ele trabalha com cenários, com o que ele tá vendo, e o discurso dele hoje eu vou fazer tudo o que for possível para combater a inflação. O meu mandato principal nesse momento é a inflação. Não estou me importando. Se recessão for o sintoma, não me importa. Tá? Eu vou fazer. O meu combate hoje é com a alta de preços. O problema é que se ele continuar num ritmo muito forte e agressivo do jeito que ele está, ele pode continuar matando outras baleias, entendeu? Você lembra de um comitê que a gente fez aqui na Mercúrios, no escritório antigo, Sim. que eu falei pela primeira vez da história das baleias? E era uma carta, basicamente, que contava dessa analogia de subir a taxa de juros matando baleias. E ele fala, o grande negócio aqui é que você não quer causar uma crise sistêmica. Você não quer impactar um mercado tão forte com uma alta de juros tão rápida e tão potente. Por que o Fed vai fazendo de 0,25 em 0,25 em 0,25? Por que ele não sobe 5% de uma vez? Porque a porrada no mercado é tão grande que você pode criar uma crise sistêmica, você pode quebrar vários players. O que você quer evitar é isso, é que apareçam várias baleias nadando mortas, né, boiando, porque você pode, cara, ter um impacto no mercado de trabalho, no mercado americano de forma geral muito forte. Então, o que você quer impactar é isso. Então, justamente, eu vou até apresentar aqui para vocês, mostrando como é que está a precificação do Fed em relação às taxas de juros. Está carregando aqui para vocês. O mercado estava precificando na quinta-feira que vem, né, dia 23 de março, quinta-feira que vem, a gente tem um ciclo de alta de juros do Fed, tá? Na verdade, uma reunião da FONC, onde ele fala, olha, eu vou subir a taxa de juros, eu vou manter a taxa de juros, eu vou descer a taxa de juros, tá? E normalmente ela ocorre uma vez por mês, beleza? Ele vê o que está acontecendo na economia, de acordo com os dados que ele tem, ele sobe mais a taxa de juros. O mercado já estava precificando uma alta de 500 bips, né, que é 0,5%, beleza? O mercado ele estava quase que 100% no 0,5%, ele já reduziu agora a precificação para 0,25%, tá? A taxa atual é 4,5 a 4,75, né? Porque eles não definem basicamente uma taxa exata, né? É uma banda ali. A taxa atual é 4,5, 4,75 e eles estão precificando aqui uma taxa depois da reunião entre 4,75 e 5. Então, basicamente, manter ou subir só 0,25%. Tá? O que é isso? Isso é o mercado falando, olha, o Fed ele tem que continuar subindo a taxa de juros, mas ele tem que continuar subindo a taxa de juros agora no nível muito menor, para a gente evitar esse contágio. Tá? O que ele já está fazendo é tentar apagar esse incêndio, mas o problema é que a gente ainda tem um rombo muito grande, o mercado de startups, o mercado de tecnologia está muito fragilizado, o mercado imobiliário nos Estados Unidos ele está muito alavancado e ainda com valuations muito alto. Tá? O que isso significa? Isso significa que as casas nos Estados Unidos elas ainda estão valendo muito, tá? Tanto casa quanto lajes comerciais, beleza? Elas ainda estão muito caras em relação à média. Porém, esse mercado ele está muito alavancado. Ou seja, por que as casas estão caras? Porque na pandemia a taxa de juros estava 0%. E as pessoas estavam recebendo estímulos. Então, basicamente, o cara olhou e falou assim, olha, eu tenho aqui dinheiro sobrando,
porque meus custos diminuíram, né, durante a pandemia, porque muita gente ficou em casa, muita gente reduziu muito custo supérfluo. Então ele falou, olha, eu tenho dinheiro sobrando, eu estou recebendo estímulo e a taxa de juros é zero. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Comprar uma casa. Comprar uma casa, é o investimento mais seguro que tem. Porque eu investi em ação, a ação caiu 50% aqui no dia do corona. Pô, vou comprar casa. E aí vai a injeção de dinheiro no mercado imobiliário americano, entendeu? E ainda está um mercado imobiliário americano muito alavancado, ou seja, casas compradas com dívidas que eram muito baratas, mas agora estão muito caras, e um valuation ainda muito alto. E o que vai acontecer quando esse valuation começar a cair, as casas perderem de valor e a taxa de juros continuar subindo, o financiamento ficar mais caro? O que vai acontecer? É uma dúvida. E quando tudo isso acontecer, e quando as pessoas que estão tomadas em dívidas, porque o mercado de trabalho está muito aquecido, todo mundo está muito empregado lá nos Estados Unidos, e essas pessoas estão muito endividadas também, o que vai acontecer quando o desemprego começar a aumentar e as pessoas não terem dinheiro para pagar essas dívidas? E vai mais crise de crédito que afeta os bancos, entendeu? Então você tem uma porrada de efeitos em cascatas que ainda podem acontecer na economia americana que podem desencadear uma crise um pouco maior e uma recessão um pouco maior, entendeu? O André Nogueira falou isso mesmo, Gabriel. Se confirmando este aumento de juros contínuo, essas pessoas vão deixar de conseguir pagar as obrigações de crédito que tem com os bancos, que é igual a perda do imóvel, que é igual casas em leilão. Perfeito, André, é isso mesmo, cara. E esse é um dos riscos, entendeu? Normalmente, o mercado imobiliário americano, ele dita muito como vai ser a dinâmica de uma recessão americana, tá? Passa muito pelo mercado imobiliário. Então, hoje, o que você tenta fazer é monitorar, você tenta não deixar que esse efeito, que essa porrada seja tão grande, e monitorando todos os dados desse setor. E eu imagino que daqui para frente o Fed ele vai fazendo os mini bailouts específicos e vai atuando, tentando apagar incêndio por incêndio para tentar evitar uma crise maior. Mas, novamente, a gente trabalha com probabilidades, ainda são muitas opções do que pode acontecer, muitas coisas que podem acontecer ainda na economia americana. A probabilidade maior que a gente tem hoje é de uma recessão. É de uma crise, mas a gente tem que continuar observando. Eu queria fazer aqui, o Diego tá falando aqui, correção, Robinhood não é cassino, é uma corretora qualquer igual uma Clear aí do Brasil, você compra ações de forma rápida, nada de cassino ou jogatina. Na verdade, Diego, o que eu quis dizer é que ela tem coisas que remetem a essa ao mesmo lado emocional do cérebro de um cassino, entendeu? Tipo assim, de ter aqueles micro desafios você tem que comprar uma moeda X, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer aquilo lá, e isso vai te gerando recompensas e tudo mais, tipo, de nenhuma forma ela é um cassino, você vai jogar uma roleta, mas ela transforma a visualização de um investimento de uma forma bem mais amigável e até bem estimulante a você conseguir. É uma gamificação muito grande do investimento, né? E eles fazem bastante coisa que é para estimular a tomada de decisão errada do jogador, não, né? Do investidor, que é basicamente, olha aqui, ó, Dogecoin fica mandando aqueles pop-ups, né? Dogecoin acabou de subir 100%, compre mais Dogecoin e ganhe $10 de cashback, entendeu? Fica fazendo esse tipo de estímulo, e é fato, aqui eu não estou fazendo juízo de valor com a Robinhood, mas a base da Robinhood é muito varejo, e a movimentação dentro da Robinhood é de meme coin, né, de altcoins bem descapitalizadas, né, aquelas muito, vou dizer assim, como que é o nome? É muito do que está no hype, né? Que está muito no hype, e também penny stocks, né? Ações nos Estados Unidos que possuem uma capitalização muito pequena também. Então, o perfil da Robinhood é um perfil bem, vou dizer assim, alternativo aí. É por isso que existe essa comparação Robinhood com cassino, né? Os investidores, eles normalmente estão lá para fazer esse tipo de operação, tá? Mas nenhum juízo de valor com a corretora, tá? Eu continuo achando que é uma corretora boa. Inclusive, eu acho que eles fizeram um papel muito bom em trazer muitas pessoas físicas dos Estados Unidos para dentro, porque eles têm um UX muito intuitivo e tal. Então, eles conseguiram fazer um produto que se encaixa muito bem com o público deles, né? Não, com certeza. Eu acho que eles conseguiram explorar muito bem a dor do varejo, que é realmente ter uma parada muito complicada, né? De se investir. Aqui eu vi que estão perguntando no caso do Silicon Valley Bank, perguntando sobre cripto, então a gente já vai puxar agora essa temática, o que tudo isso que a gente está falando
tem a ver única e exclusivamente com o Silicon Valley Bank, né, o caso dele, e como isso reflete ali em cripto. Mas antes, só fazer um aviso aí para a produção não me matar, né, a gente rodou uma pesquisa aqui, uma enquete para vocês, para saber quem aí já está na lista de espera da Mercúrios Pro, porque lembrando, a gente está melhorando muito a nossa assinatura, a gente começou a ter profiles lá toda semana, a gente está com análises muito melhores, né, a gente está melhorando aqui todo o suporte, a gente rodou uma pesquisa de satisfação, vamos regravar vários cursos lá que tem dentro da Mercúrios Pro e a gente vai reabrir ela no dia 14 de abril, tá? Porra, então, tem data já? Semana que no mês que vem, daqui a um mês, né, no dia 14 de abril, a gente vai abrir mais 1.000 vagas aí para o pessoal que quiser entrar na Mercúrios Pro e a gente vai dar sempre preferência para quem estiver na lista de espera, tá? Então, a gente vai avisar vocês quando forem abrindo e tudo mais, as vagas para vocês conseguirem garantir e estarem lá com a gente, né, aprendendo, estudando muito na nossa comunidade exclusiva e com todo o suporte aí que a gente pode ter para vocês, beleza? Então, não quero me alongar muito, se você não está na lista de espera, entra aí no segundo link da descrição ou no link que está ali no chat. Vamos voltar aqui para o nosso conteúdo, né? Então, só fiz isso para a produção aí não me matar. Temos mais uns 15 minutinhos aí até as 11, então eu queria aproveitar esses últimos 15 minutos para a gente falar sobre, cara, como que tudo isso que você falou se reflete exclusivamente no caso do Silicon Valley Bank, né? A gente pode usar ele até como um exemplo, né, bem prático de tudo que está acontecendo e o que isso tem a ver com cripto. Né? Legal, bom demais, Danilo. Eu acho que a gente tentou fazer essa contextualização, tinha muita coisa para falar, né? Para a gente se localizar como que a gente está no mercado. Vamos tentar entender o impacto no SVB, como que ele impacta a cripto, como que o fechamento de SVB, Silvergate, Signature Bank, 3 bancos voltados, não voltados, né? Mas 3 bancos amigáveis para cripto, o que isso impacta no mercado e também a questão do SDC, beleza? Uhum. Vamos lá. Primeiro, o caso SVB. Como eu já falei, como eu já contextualizei, Silicon Valley Bank, um banco muito focado em empresas de tecnologia, empresas, em tese, mais fragilizadas nesse momento de mercado e que cresceram muito de forma desorganizada ao longo do ciclo passado de alta de liquidez na economia. Tá? Não vou entrar em juízo de valor sobre o caso de uso, sobre o business de empresas de tecnologia. Eu ainda acredito que se você quer ter uma empresa de sucesso para os próximos 20, 30 anos, tem uma empresa que se posiciona em um mercado de tecnologia, porque é o mercado onde mais existe valor. Porém, essas empresas elas cresceram de forma desorganizada. Então, eram empresas em um bom mercado, mas com uma estrutura de capital às vezes muito frágil, com um produto ruim, que só realmente cresceram porque tinha dinheiro abundante na economia. O Silicon Valley Bank era muito dependente dessas empresas. Esse setor em específico da economia americana está muito fragilizado, algumas empresas começaram a quebrar, a gente teve aquele rombo muito grande no balanço do SVB, porque eles tiveram que vender um monte de título de renda fixa com um prejuízo muito grande. Isso ficou claro. Sim. Beleza? O que tem a ver Signature Bank e Silvergate também? E tem, caralho, First Republic Bank tá quebrando também? Caraca, isso é novidade, eu não sabia, vou ter que entrar no Twitter aqui pra saber. Mas o First Republic, eu vi que ele abriu hoje com as ações caindo 60%, tá? Putz. No pré-market, então provavelmente já estavam antecipando alguma coisa. Não sei se é isso que você está falando, da queda das ações, ou se realmente saiu mais alguma notícia do First Republic. Vamos ver aqui, ó. Fed Swaps now show that scenario. Não, tô falando da taxa de juros. Isso é legal, cara. Compartilha a sua tela aí, viu? Eu queria saber, tipo, como que você acha essas informações, onde você faz e tal. Tipo, fazer quando você vê uma notícia dessa, por exemplo, do Leandro. Cara, mais um quebrando. O que você tá fazendo agora? Cara, eu abro o Twitter. Eu acho que pra cripto, o Twitter é a fonte primária de informação. Você precisa seguir as pessoas certas. Se você quer seguir o que eu considero as pessoas certas, entra no meu Twitter aqui. Eu vou até abrir aqui o meu Twitter. Entra no meu Twitter, vai em quem eu tô seguindo, tá? Normalmente quem eu tô seguindo são o que eu considero que são as melhores fontes de cripto, tá? Você vai achar algumas 10 páginas de futebol ali, mas é porque de vez em quando a gente tem que sofrer um pouquinho com o Corinthians, beleza? Aí, ó, Gustavo Scarpa, tô precisando orar mais, é foda. Ó, vários bancos estão tradando com halted over volatility, então estão com uma volatilidade muito alta, tá? O S&P caindo, cripto tava subindo, né? Cripto deu uma porrada, teve um short squeeze no final de semana. O Fed mostra que o cenário mais provável, né? Aquela precificação que eu mostrei para vocês um pouquinho mais atrás, mostra que o cenário mais provável agora é nenhum aumento de taxas de juros. So this is what something breaking looks like. Muito bom. Vamos ver o que mais tem de notícia. Signature Bank, Fentron for Crypto. Ah, não, e o Silvergate também. Breaking, Charles Schwab, shares plunges
Pre-market trading. Caraca, o Charles Schwab, que é um outro banco bem sólido aqui, seria uma quebra bem grande nos Estados Unidos. Charles Schwab é o que investiu na XP, né? Lá no começo, né? Exato. Sim. Caindo 25% no pré-marketing também. Todas as ações de banco estão caindo muito, tá? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Não, se tivesse alguma coisa mais... Realmente mais... Corinthians, tava lá ontem, sofri pra cacete. Enfim, se tivesse alguma coisa mais importante eu já teria visto aqui. Mas basicamente todas as ações de bancos estão tradando com bastante volatilidade, justamente com o mercado com muito medo desse contágio, né? Desse buraco nos balanços. A gente tem uma corrida aos bancos, tá? Os bancos começarem a perder muitos depósitos, ter que liquidar a parte do passivo deles e eles liquidarem isso com um prejuízo muito grande. Então, meio que é esse o medo generalizado do mercado no momento, tá? Agora vamos voltar para os casos SVB, Signature e Silvergate, tá? 3 bancos voltados para mercados de tecnologia, um mercado mais frágil e também para cripto. Eles não foram à falência, eles foram fechados de forma compulsória pelo governo. Então, basicamente, o Fed chegou e falou assim, olha, tem um risco de contágio aqui, tem um risco de você ter que liquidar seu balanço e você deixar, basicamente, todas as pessoas, todos os clientes que dependem de você no buraco. O que eu vou fazer? Eu vou parar suas operações, eu vou cobrir o rombo que tem e vocês vão devolver o dinheiro para todo mundo e vão parar de funcionar, para evitar que alguém saia no prejuízo. Beleza? Tá. Foi basicamente isso que eles fizeram. O Fed, basicamente o fechamento do Silicon Valley Bank, ele começou a ser discutido na quinta, o banco saiu do ar na sexta-feira, beleza? No sábado, o Fed fez uma reunião extraordinária, todas as autoridades, o Fed, com a Janet Yellen, que é do Tesouro Americano, fez uma reunião extraordinária e soltaram um comunicado falando que eles estavam parando as operações e que eles iriam devolver 100% do dinheiro sem nenhum prejuízo de quem depositou na segunda-feira. Então, hoje, nesse exato momento, todo mundo que depositou dinheiro no Silicon Valley Bank está recebendo esse dinheiro com integridade. Beleza? Então, é basicamente esse o processo que você está tentando fazer para evitar um colapso financeiro maior. Só que agora, o mercado, novamente, ele está com medo de que a gente tenha outras baleias que estão próximas a boiarem, né? Outros gigantes que estão próximos a quebrar. Por isso que o mercado de ações de bancos do mercado financeiro americano estão operando embaixo, estão operando com tanta volatilidade. Esse é o medo o medo de contágio no momento, beleza? Sobre o impacto disso para a cripto. Primeiro, hoje eu vejo uma redução na infraestrutura financeira do mercado de cripto muito grande. Tá? Em cripto, você ter infraestrutura muito grande para você conseguir operar de forma institucional, infraestrutura eu digo, você conseguir fazer transações seguras, você ter vias de conseguir empréstimos, tá? Você ter, vou dizer assim, você ter fontes de capitais que financiem empresas de cripto é muito importante. Então, toda essa infraestrutura financeira para as empresas de cripto é muito importante. 3 as principais acabaram de tomar uma porrada muito grande. Tá? A BlockFi falou que tinha 227 milhões no Silicon Valley Bank, a Coinbase falou que também tinha 200 e poucos milhões no Signature Bank, tá? E eles não vão perder esse dinheiro. Aqui não tem um medo de quebra desses players quebrando agora, porque eles não vão receber esse dinheiro. Eles vão receber, por isso que o Fed interviu. Porém, você perdeu uma infraestrutura muito importante que ajuda com que o mercado cresça. Então você tomou aí uma porrada para o mercado de cripto. O que a gente tem que continuar observando agora é se a gente vai ter esse contágio maior de alguma forma. Eu entendo que o Fed ele vai continuar atuando, mas isso pode ser o início de uma coisa muito maior, de um problema muito pior aí. Tá? Como que isso impacta o mercado de cripto? De forma direta, se a gente tiver um problema no sistema financeiro nos Estados Unidos, uma crise bancária nos Estados Unidos, cara, todos os mercados eles são impactados de uma forma muito relevante. Tá? Todas as empresas muito relevantes do mercado de cripto, elas vão acabar sofrendo com uma redução de fontes de capital e elas vão acabar sofrendo, tendo uma redução em termos de atividade de alguma forma. Tá? Isso é dado, mas isso daqui é algo que é um contágio na economia americana como um todo. Tá. Beleza? Uma coisa que eu ia perguntar pra gente poder já passar por todos os pontos que eu gostaria hoje, é como que fica a parte de tomada de decisão, né? Beleza. E, tipo assim, beleza, acho que a gente fez um bom apanhado geral de tudo que está acontecendo, né? Dos porquês das coisas, acho que ficou bem claro aí para vocês, né, pessoal? Inclusive, podem mandar aí o que vocês estão achando dessa análise aí, pra gente sempre, né, ir ajudando vocês aqui a tomarem as melhores decisões. E eu queria saber assim, cara, beleza, dado tudo isso que está acontecendo, como se posicionar? Legal, cara. Antes
Só queria dar uma pinceladinha muito rapidinha da questão USDC, tá? Tá, tranquilo. Para quem está com dúvida sobre a questão do USDC, o USDC ele tinha uma grana guardada, mas especificamente 8% do collateral que garantia a paridade do USDC, da moeda, né? Uma moeda que com lastro em dólar, então você tem que garantir que a moeda vale 100% do seu lastro. Quando você perde 8% do seu lastro, a moeda deveria valer 8% a menos, certo? Por isso que o USDC, o PEG dela caiu para 0,92 dólares, beleza? Por que aconteceu isso? Porque tinha um risco da Circle, que é a empresa por trás do USDC, perder os 8,8% lá, que mais especificamente 3,3 bilhões de dólares que estavam travados no Silicon Valley Bank, beleza? Esse dinheiro está sendo devolvido para a Circle e para o USDC hoje, graças à intervenção do Fed. Então, esse risco de collateral no USDC hoje nós não temos mais, beleza? Esse risco foi anulado. Porém, vale lembrarmos que hoje 75% das reservas do USDC são em títulos de dívida, que são títulos de dívidas mais líquidos, mais curtos, mas se eles tiverem que ser liquidados de uma forma muito rápida, eles podem causar um rombo e ter uma perda de valor muito grande, e o outro 25% está em bancos, depositado em bancos americanos. Apesar de ter uma distribuição ali em 6 bancos, agora em 5, né, porque um deles era o Silicon Valley Bank, apesar de ter uma variação ali entre 5 bancos, ainda assim você tem uma exposição a bancos americanos, beleza? Então é por isso que nesse momento a gente considera que não é prudente você estar exposto no mercado de stablecoins, beleza? Por exemplo, a gente tem um SDT que ele não tem tanta transparência quanto o que tem no collateral dele, certo? Pode ser que esse cara também tenha uma exposição demasiada a bancos frágeis que podem ser os próximos a quebrar. E se isso começar a acontecer e o Fed não conseguir fazer bailout de todos, a gente pode ter um certo colapso nesses bancos, sistema financeiro, e se alastrando para a cripto. Isso pode atingir o mercado de stablecoins de alguma forma. Por isso, a gente sabe que stablecoin ela é muito utilizada para caixa, né? Para justamente os clientes deixarem a reserva dele, né? O investidor deixar a reserva dele, o capital mais seguro dele. Então, eu recebi mensagem de muito cliente nosso falando, cara, eu estou aqui com $200 mil em USDC. O que eu faço? Então, nesse momento, como normalmente você deixa uma quantia de capital muito grande em uma stablecoin, a gente está falando que, por prudência, o melhor é estar fora do mercado de stablecoin. Se possível, em dólar, ou fazer o Fiat on Ramp e mudar para BRL mesmo. Considerando que em tempos de crise o dólar se valoriza, a gente, com a porrada que a gente teve nesse final de semana, o dólar saiu de 5,15 para 5,28, 5,30 agora. Então, considerando que em crise o dólar se valoriza, melhor você tá dolarizado, você não está em BRL, né? Então, dólar mesmo, se possível, em uma corretora que te fornece custódia do dólar, ou se você tiver a oportunidade, uma conta bancária nos Estados Unidos, tá? A gente considera que, por prudência, por segurança, o melhor a se fazer no momento não é estar exposto no mercado de stablecoins. Apesar de que esse problema da USDC tenha sido resolvido. Não é para entrar em desespero, é só uma medida de contenção mesmo, uma medida de contingência no momento. Beleza? Acho que é isso, Danilo. Aí você quer entrar no tópico de tomada de decisão, né? Tomada de decisão, exatamente. Como é que a gente pode se posicionar da melhor forma nesse momento do mercado? Cara, corram para as colinas ou não? Tá tudo de boa. Legal. Cara, principalmente pro mercado de cripto, assim, o que a gente pode fazer? Uma coisa que eu acho muito importante falar é que o mercado de cripto, ele não opera de acordo com a economia americana. Ele opera de acordo com a liquidez na economia americana. Então, o que a gente teve nesse final de semana? A gente teve nesse final de semana um big alerta falando, olha, o mercado americano ele está beirando uma recessão e o maior mercado, que é o mercado bancário, está passando por uma crise sem precedentes e 3 bancos eles tiveram que ser fechados. Então a gente vai entrar numa recessão, numa crise muito grande do mercado americano. O que aconteceu com o cripto? Deu uma porrada para cima. Por quê? Porque do outro lado você tem também, como a gente vai ter uma recessão, provavelmente o Fed não vai ter que continuar subindo muito juros. O ciclo do Fed ele pode ser mais curto. Certo? A próxima alta de juros pode ser menor, ou seja, mais liquidez na economia. O Fed não vai tirar tanta liquidez na economia. Historicamente, a correlação de cripto com liquidez na economia é muito maior do que a correlação de cripto com bolsa americana. Certo? Então, cripto ele trade de acordo com a liquidez da economia. Com uma recessão, o que a gente tem de mais provável é uma deterioração do resultado das empresas dos Estados Unidos, só que do outro lado a gente tem que entender também a ponta da liquidez na economia. Então, só isso que eu quero deixar claro, porque não é uma conta de padeiro, uma conta 0,1 no sentido vai ter recessão, cripto vai cair. Beleza? Essa correlação ela nem sempre é direta, depende muito mais do comportamento das autoridades monetárias, do ciclo de aperto monetário do Fed, do que do resultado das empresas nos Estados Unidos ou alguma coisa do tipo, beleza?
Em termos de posicionamento de portfólio, é importante a gente ressaltar que na Mercúrio a nossa estratégia é 100% cripto, tá? A gente não opera nenhum outros mercados e a gente também não opera com caixa. A nossa estratégia é o seguinte, a partir do momento que o investidor ele está querendo aportar em cripto, está querendo investir em cripto, a gente fala, você quer investir em cripto? Nós temos aqui a cesta com o que a gente acredita que seja as melhores moedas para gerar valor nesse mercado no longo prazo. Então não cabe a nós fazer uma estratégia de ficar tentando tradear o mercado, ou seja, comprar quando acha que vai subir e vender quando acha que a gente vai cair. É uma estratégia válida para quem faz, para quem sabe fazer, beleza? Muita gente faz isso e ganha muito dinheiro, só que não é o que a gente se propõe. A gente se propõe em escolher os melhores ativos para quem quer estar exposto em cripto. Se você vai investir 10 mil ou 100 mil reais, não importa. A gente define quais são as melhores posições na nossa visão. Como que a gente está hoje? Dentre as nossas posições de cripto, mais conservador. Por quê? Muita incerteza pela frente. Não sabe se o Fed vai subir juros, não sabe se não vai subir, não sabe se vai ter uma crise bancária maior, como que isso vai impactar nas empresas de cripto. A gente não sabe como que o cripto vai reagir com a recessão americana, porque como eu falei, para trás, o mercado de cripto ele é correlacionado com a liquidez na economia e menos com o resultado das empresas. Só que a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Então são muitas incertezas, tá? O mercado está muito mais pessimista do que otimista, portanto faz sentido a gente estar mais conservador. Hoje mais conservador é estar exposto nas moedas mais seguras. Bitcoin, Ether e uma posição reduzida em altcoins. É assim que a gente está posicionado, tá? Agora, para quem está fora do mercado de cripto ou para quem faz alguma estratégia com caixa, alguma coisa do tipo, historicamente, quando você investe em mercados de alta volatilidade, mercados de risco, seja bolsa, seja cripto, quando você investe em anos depois que o mercado teve uma recessão muito profunda, que o mercado teve uma queda muito profunda, são momentos que são ótimos pontos de compra. Que são momentos para você realmente acumular e gerar capital muito grande em aumentar seu patrimônio, multiplicar seu patrimônio no longo prazo. Certo? Na bolsa americana, em média, você tem um retorno de 50% quando você investe depois a bolsa tem uma contração muito grande, mais de 20%. Bolsa americana caiu mais de 20%. Você comprou depois disso, em 2 anos você tem um retorno de pelo menos 50%. É o que a média histórica da bolsa americana diz. Cripto não teve nenhum ano negativo, que no ano seguinte a gente teve um retorno de menos de 40%. É mais ou menos o que a gente já tá tendo esse ano. Entendeu? Então é um momento de você fazer o famoso otimismo comedido, o otimismo tímido, né? Que, cara, eu vou me alocar nesse mercado porque é nesse momento que realmente se forjam os bilionários, né? Essa é uma frase do Warren Buffett, em momentos de crise que se forjam os bilionários. Então eu vou estar me posicionado nesse mercado, mas com bastante liquidez, com bastante bala na agulha ali, com bastante capital, para caso o mercado continue caindo, eu continue aportando e principalmente eu fique tranquilo. Porque se você dá all-in em um mercado em um momento de queda, se ele continuar caindo, você vai ficar muito desesperado, entendeu? Então é um momento do tal otimismo comedido, ficar muito bem protegido, seja com opção se você souber fazer, seja com caixa, tá? E investindo principalmente em bons ativos. Não é momento de especular altcoin. Tá? Normalmente altcoins elas andam muito bem, essas moedinhas menores, menos capitalizadas, elas andam muito bem em rallies de alta. Não é o cenário que a gente está desenhando nesse momento, entendeu? Então é investir em bons ativos, investir pouco e continuar seguro, que é o que a gente tenta, fazer aqui. E a gente tem a humildade intelectual de não ficar tentando prever os cenários, né? Tentar prever se vai acontecer uma crise na economia americana, se o mundo vai acabar igual 2008 ou não. A gente tenta estar protegido para tudo. Por isso a gente faz proteção na nossa carteira e investe em bons ativos. Acho que é isso, Danilão. Perfeito, cara, excelente, né? E eu só queria fazer um disclaimer aí para o pessoal que está assistindo também. Tomem cuidado nesse momento, né? Que tá realmente, né, um caos, né, no mercado, como o Tata Cripto ali tá falando, cara. Nesses momentos, quando a gente vê aqui as informações que estão principalmente ali no YouTube, tem muita gente falando, né? Descobrindo tudo que vai fazer e tendo a fórmula mágica para oferecer para você. Cara, tomem muito cuidado com as informações que vocês veem, double checking em tudo, né? Chequem de novo e de novo e de novo, né? E principalmente vejam se a pessoa que está te falando está realmente investindo tanto que ela está falando no que ela está te indicando, tá? Porque, por exemplo, a gente aqui é bem tranquilo a gente falar das coisas, porque a gente já abre, por exemplo, na Mercúrios Pro você tem acesso a todas as nossas carteiras, né? Todas as nossas posições. Então, assim, quando falam que a gente defendia e indicava o SDC, cara, a gente sempre achou ela a melhor stablecoin, tá? A mais transparente por diversos motivos, né? A gente fez, inclusive, recentemente um casual falando sobre o SDC,
tá? Mas mesmo assim, então a gente nunca vai negar que a gente sempre falou bem de USDC, e a própria postura que ela está tendo agora ainda é bem interessante, porque foi uma falha de um dos bancos que ela tinha diversificado, mas, de qualquer forma, cara, entra nas carteiras que a gente tem, tá? Para vocês que são Mercúrios Pro, vocês devem saber já, né? Mas tem muita gente que não acompanha e daí vem aqui e tudo mais. Eu tava falando sobre isso no Twitter outro dia, que a gente tem que ter muito cuidado, cara, muito cuidado com o que a gente vê de informação, tá? No mercado. Por exemplo, a nossa carteira, nossa principal carteira na Mercúrio Pro, ela praticamente não tinha nada de USDC, porque a gente opera dessa forma que o Bills falou, sem caixa, né? Porque a gente tem as opções para nos proteger, então a gente não precisa ficar exposto a stablecoin. Na própria live sobre stablecoins que a gente falou, a gente fala que é melhor você reduzir o número de intermediários, né? Como a gente não faz operações doidas em DeFi, nem em pools de liquidez, nem nada disso, a gente não precisa estar exposto a stablecoin, né? Então a gente fica exposto ao dólar diretamente. Tá? A única carteira que a gente tinha com exposição na Mercúrios Pro é uma carteira mais simples, que é a carteira Mercúrios, que ela não tem a posição de opções, e mesmo assim nela ela tinha aproximadamente 20%, né? Então, com todo o maior prejuízo que a gente teve ali foi de, sei lá, 1%, de 1,5% do portfólio. Então, assim, peçam sempre que alguém tá te dando uma dica ou tá fazendo um vídeo que tem a solução para todos os problemas e qual vai ser a moeda que vai explodir na recessão e você vai ganhar 5.000%, pergunta quanta pessoa está investindo, quantos por cento do portfólio ela está investindo naquilo, tá bom? Só para a gente se blindar contra todas essas possibilidades aí. Normalmente, fazer apostas grandes tentando prever algum movimento de mercado é uma estratégia perigosa também, né? Por isso que eu falei, sempre estar preparado para tudo, ter aquela estratégia antifrágil, né? Aquela estratégia que se o mercado cair, o mundo acabar, tudo bem, eu não vou ir à falência, entendeu? Eu não vou morrer, porque o mercado de cripto é um mercado de sobrevivência, você não pode morrer. Isso que é importante no mercado de cripto. Você tem que evitar ficar pelo caminho. Então tem aquela estratégia que se o mercado desabar, se acontecer essa crise financeira igual 2008, como é que está o seu portfólio? Você vai continuar vivo? Sempre pensa nisso e priorizar isso. Tá, e se não acontecer? E se eu estiver errado? Eu vou conseguir ganhar algum dinheiro? Você tem que ter um plano para todos os cenários, né? Cara, eu lembro uma época que eu era estagiário, tipo assim, eu não tinha nada de dinheiro. E tava no meio de uma crise, eu não lembro exatamente que ano que era, eu acho que era 2017 para 2018. Então a gente tava meio que num período assim, crise no mercado de cripto, entendeu? E cripto vai morrer, o Bitcoin vai morrer, uma dessas épocas o Bitcoin vai morrer. Falei, cara, eu vou colocar R$2.000 nesse negócio aqui. E pra mim era uma grana muito importante na época, né? Mas eu falar que se eu perder esses R$2.000 também eu não vou morrer. Então eu vou colocar um dinheirinho aqui, porque se esse mercado voltar e não morrer, como o pessoal falou, eu vou ganhar alguma coisinha. E eu lembro que esses R$2.000 viraram R$100.000, cara. Caralho. E aí eu saquei em 2020, realizei esse lucro aí e acabou virando R$100.000. Eu não coloquei o dinheiro da minha vida, foi um dinheiro que se eu perdesse eu não ia morrer, mas foi um dinheiro que me deu muito lucro, porque eu falei, pô, se o mercado todo tá errado, todo mundo falando que cripto vai morrer, todo mundo falando que a gente vai ter uma crise mundial, foi na época que eu tava começando a especular uma recessão na economia americana. Falei, pô, se o pessoal tiver errado, e cripto subir, pelo menos eu ganho alguma coisinha. Se o pessoal tiver certo e cripto cair e eu perder esses R$2.000, eu não vou morrer. Entendeu? Então, cara, virou R$100.000. É assim que eu vejo que todo mundo tem que se posicionar, até pela questão da tranquilidade psicológica, né? A tranquilidade psicológica de você ter uma carteira que você não está desesperado, que se o cripto continuar caindo, você não vai ter dinheiro para pagar as contas no mês que vem, né? Então, investir aos poucos, fazer o DCA, fazer os aportes aos pouquinhos, investindo em bons ativos, para que todo mundo fique tranquilo e tenha sucesso no longo prazo. Como eu falei, recessões, períodos de crise forjam os bilionários, né? É muito importante para você gerar valor, construir capital no longo prazo. Boa. Não, excelente, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixem seus comentários aí do que vocês acharam da análise. Se tem alguma dúvida, né, para todo mundo que tá vendo esse vídeo depois, né, ainda deixem o like, porque ajuda muito a gente. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, porque toda hora tem live aqui para falar para vocês tudo o que tá acontecendo. Lembrando que semana que vem a gente vai fazer a live de Chainlink que a gente tinha prometido para hoje. É só que isso daí era mais emergencial, né? A gente precisava trazer uma análise bem fundamentada aqui para vocês, beleza? Para quem tem interesse em ser Mercúrios Pro e aproveitar uma das 1.000 vagas aí que a gente vai ter no dia 14 de abril, é só clicar aqui no link da descrição, né, para entrar na lista de espera, beleza? Então, pessoal, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até mais. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço.